Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à Maratona Prova Brasil. Sou a professora Ellen e hoje eu estarei aqui para ajudá-los na aula de hoje. E falaremos sobre polígonos e suas propriedades. Primeira questão. Lucas vai usar a seguinte expressão algébrica para determinar o número de diagonais de um polígono convexo. D de diagonais é igual a n ao quadrado menos 3 vezes n dividido por 2. Nessa expressão, n é o número de lados do polígono e d o número de diagonais. Observe a tabela que Lucas fez para registrar as informações sobre os polígonos. Polígono quadrilátero, hexágono ou hexágono, octógono, eneágono, decágono, pentadecágono e icoságono. Use a expressão apresentada para determinar o número de diagonais de cada polígono e completar a tabela. Então vamos lá, o quadrilátero já está resolvido, ele tem 4 lados, e aí substituindo esse n por 4, ele descobriu que o quadrilátero tem 2 diagonais. O hexágono são 6 lados, então a gente tem n igual a 6. Então a fórmula vai ficar 6 ao quadrado menos 3 vezes 6, tudo isso dividido por 2. 6 ao quadrado é 36. 3 vezes 6, 18. 36 menos 18 dividido por 2. E aí a gente vai ter 18 dividido por 2, 9. Então a gente vai ter, hexágono tem 6 lados e ele vai ter 9 diagonais. Vamos mudar de tela aqui só para fazer o cálculo. O octógono, ele tem 8 lados. E aí, a gente vai fazer o cálculo das diagonais com 8 lados. A gente vai ter 8 ao quadrado menos 3 vezes 8 dividido por 2. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, menos 3 vezes 8 dá 24, dividido por 2. 64 menos 24 resulta em 40, dividido por 2, 20. Então, a gente tem aqui o octógono, ele tem 20 diagonais. O eneágono. Eneágono, ele é uma figura com 9 lados. Então, uma figura com 9 lados, quantas diagonais a gente vai ter aqui? Então, vamos fazer o cálculo. 9 ao quadrado menos 3 vezes 9, dividido por 2. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Menos 3 vezes 9, 27, dividido por 2. 81 menos 27 vai dar 54. 54 dividido por 2, 27. Então, o eneágono, ele vai ter 27 diagonais. Decágono. Decágono é uma figura, é um polígono com 10 lados. E aí, vamos calcular então quantas diagonais tem um polígono de 10 lados. 10 ao quadrado menos 3 vezes 10 dividido por 2. Vamos ter 10 ao quadrado, 100, menos 3 vezes 10, 30. Tudo isso dividido por 2. 100 menos 30, 70, dividido por 2, 35. Então, temos aqui que o decágono tem 35 diagonais. Pentadecágono. Pentadecágono é um polígono com 15 lados. E aí, vamos fazer o cálculo, então, das diagonais de um polígono de 15 lados. 15 ao quadrado menos 3 vezes 15, dividido por 2. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Menos 3 vezes 15, 45, dividido por 2. 225 menos 45, 180, dividido por 2, 90. Então, o pentadecágono, ele tem 90 diagonais. Icoságono. Icoságono é uma figura, é um polígono com 20 lados. E aí, vamos ver quantas diagonais tem o icoságono. 20 ao quadrado, menos 3 vezes 20, dividido por 2.
20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, menos 3 vezes 20, 60, dividido por 2. 400 menos 60, 340, dividido por 2, 170. Então, o icosságono, ele vai ter 170 diagonais, ok? Vamos para o próximo. Vamos lembrar, olhem só, queridos, aqui nós temos essa figura geométrica chamada trapézio. O trapézio, ele tem dois lados paralelos, que são chamados de base. O lado menor é a base menor e o lado maior é a base maior. E tem os outros dois lados não paralelos. Tá bom? Olha só o que acontece de interessante quando eu pego o ponto médio dos lados não paralelos. Eu pego o ponto médio de um lado, pego o ponto médio do outro lado e traço um segmento ali, juntando esses dois pontos médios. Ou seja, eu estou tendo um segmento entre a base menor e a base maior. Olha só que interessante que acontece aqui. A medida desse novo traço, desse novo traçado, desse novo segmento, ela é a média da base menor com a base maior. Como assim? É só somar a base menor com a base maior e dividir por 2 que você tem a medida desse segmento que a gente fez, ligando os pontos médios dos lados não paralelos desse trapézio. Então, olha só, tá até aqui escrito. Essa medida que nós chamamos de C aqui, ela é resultado da medida A, que é a base menor, mais B, que é a base maior, dividido por 2. Sabendo disso, vamos resolver a próxima questão, que diz assim: o marceneiro vai produzir uma estante de acordo com o esquema abaixo. Os segmentos marrons representam os suportes laterais de madeira e os segmentos azuis, prateleiras de material acrílico resistente. Sabendo que o espaço entre as prateleiras na estante será sempre o mesmo, que todas as prateleiras terão 35 centímetros de largura e que esse material acrílico é vendido em placas de 0,35 metros de largura e 2,25 metros de comprimento, responda: quantas placas de acrílico serão necessárias para fazer todas as prateleiras? Repara que no desenho a gente tem vários trapézios ali. E aí, para responder essa pergunta, eu preciso saber a medida de cada prateleira. Eu tenho a medida de duas. A prateleira que vai de C a D, ela mede 105 centímetros e a prateleira que vai de G a H mede 75 centímetros. Mas veja, se eu usar aquele conceito que a gente acabou de revisar, a gente consegue encontrar essas três medidas que estão faltando. Veja, para eu conseguir calcular a medida EF, que é essa medida entre o 105 e 75, é só a gente fazer a média entre esses dois valores. Eu vou pegar o 105, vou somar com 75 e vou dividir por 2. 105 mais 75 vai dar 180. 180 dividido por 2, a gente encontra o valor de 90 centímetros aqui. Então, olha só. Essa medida aqui já encontramos que é 90 centímetros, ela vale 90 centímetros. Ótimo! E aí eu vou partir para descobrir o valor dessa medida AB aqui. Olha só, a medida AB mais o 90 dividido por 2, olha só, essa medida B mais o 90 dividido por 2 vai resultar na medida 105. Então, o que eu posso fazer para descobrir essa medida B? Presta atenção no que eu vou fazer. Esse 2 está dividindo, eu vou escrever do outro lado multiplicando. Então, nós teremos AB mais 90, vai ser o 105 vezes 2. AB mais 90 vai ser igual a 210. E aí, vou continuar aqui em cima. A medida AB
vai ser o 210, olha só, o 90 está somando, a gente pode colocar do outro lado subtraindo, né? Fazendo a operação inversa aqui, 210 menos 90. 210 menos 90 vai resultar em 120. Então, descobrimos aqui que a medida AB mede 120 centímetros, ok? E aí agora falta descobrir quanto vale essa medida IJ. Olha só o pensamento que a gente pode ter para descobrir essa medida IJ. Se eu pegar o segmento IJ mais o 90 e dividir por 2, vai resultar em quem? Nesse central aqui, que é o 75. Então, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez para descobrir aqui a medida B. Esse 2 a gente manda multiplicando aqui o 75, vai ficar IJ mais 90 é igual a 75 vezes 2. 75 vezes 2 é o dobro de 75, né? Vai ficar IJ mais 90 igual a 150. E agora, para descobrir a medida IJ, IJ mais 90 deu 150. Para descobrir quem é o IJ, é só fazer 150 menos o 90. Então, 150 menos 90, vamos descobrir que o IJ mede 60 centímetros. Então, tá aqui, 60 centímetros. Bom, agora eu já sei qual é a medida de todas as prateleiras aí que esse marceneiro vai produzir. Para eu saber quanto que ele vai precisar comprar desse material acrílico, eu vou somar essas prateleiras aqui. E aí a gente vai ter 120 mais 105 mais 90 mais 75 mais 60. Vamos fazer essa conta aqui? 120 mais 105, vamos lá. Vai dar 5, 2, 225. Mais 90, 5 mais 0, 5, 2 mais 9 dá 11, vai 1, 1 mais 2, 3, 315, mais 75, 5 e 5, 10, vai 1, 7, 8, 9, 390, mais 60. 0, 9 mais 6, 15, vai 1, 450. Veja, ele vai precisar de 450 centímetros de prateleiras, certo? Essas prateleiras são vendidas no comprimento de 2,25 metros. Então, 450 centímetros eu vou dividir por 2,25 metros para saber quantas dessa peça de acrílico eu vou precisar comprar. Só que centímetro com metro a gente não pode dividir. Então, ou eu passo centímetro para metro ou metro para centímetro. Eu vou passar esse metro para centímetro aqui. É só multiplicar por 100. Fazendo essa multiplicação por 100, a gente desloca a nossa vírgula 2 casinhas para a direita. E aí a gente vai ter 450 dividido por 225. Queridos, 225 é metade de 450. Isso quer dizer que a gente vai precisar de 2 dessas peças. Mas eu vou fazer aqui a divisão para você, tá bom? Ó, 450 dividido por 225 resulta em 2, porque 225 vezes 2 dá 450. E aí, a gente tem quantas placas de acrílico serão necessárias para fazer todas as prateleiras? 2 placas de acrílico, tá bom? Vamos lá para a próxima? Vamos lembrar um pouquinho aqui quando que um polígono é convexo e quando que ele é não convexo, que também é chamado de côncavo. Olhem só aqui esse polígono azul e esse polígono verde. O polígono azul, que é classificado de polígono convexo, é que quaisquer 2 pontos que eu tomar dentro do meu polígono e ligar, esse segmento fica dentro do polígono. Então, se eu pegar 2 pontinhos aqui e ligar, tá dentro do polígono. Se eu pegar 2 pontinhos, um aqui e outro ali, eu ligo, tá dentro do polígono. Quando isso acontece, esse polígono é chamado convexo. Agora,
Olha esse polígono verde. Ele é chamado de côncavo porque quando eu pego, não são todos os dois pontos que eu ligo que esse segmento fica dentro da figura. Esse mesmo que ele pegou aqui, ó, esse pontinho com esse outro pontinho, quando ligou, esse segmento teve um pedaço que ficou fora dele, né? Ah, mas se eu pegar um aqui e outro aqui, ligar ficou dentro, sim. Mas se eu tiver só um caso de que o segmento não fica dentro do polígono, aí eu já sei que esse polígono não pode ser chamado de convexo, tá bom? Então, é uma forma de a gente conseguir discernir quando que um polígono é convexo ou não, tá bom? E aí, o nome que a gente dá para o polígono depende da quantidade de lados que tem esse polígono. Então, olhem só, olhando na tabela, olha o que a gente tem. Se um polígono tem 5 lados, ele é chamado de pentágono. 6 é chamado de hexágono ou hexágono, aí tanto faz o jeito que você vai falar. 7 é heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 12 é dodecágono e assim por diante. Tá bom? A gente tem o nome do polígono, depende da quantidade de lados que ele tem, tá bom? E aí vamos responder a questão 3 sabendo disso. Considere os polígonos representados a seguir. Não importa se ele é côncavo ou convexo. Ele é polígono, a gente pode dar o nome dele, tá bom? Qual é o nome de cada um desses polígonos? Próxima pergunta. Entre esses polígonos, quais têm o mesmo número de lados e, portanto, o mesmo nome? E outra pergunta, qual é o nome do polígono regular que apresenta o mesmo número de lados do polígono roxo? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual é o nome de cada um desses polígonos? Vamos contar os lados e dar o nome desse polígono. O azulzinho aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, hexágono ou hexágono. Vamos ao segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá voltar. 10 lados, decágono. Ó, decágono. 10 lados, decágono. O amarelinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, hexágono novamente. E essa última roxinha, 1, 2, 3, 4. Não tinha ali na nossa lista, mas 4 lados é um quadrilátero. E 3 lados o triângulo, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Entre esses polígonos, quais têm o mesmo número de lados e, portanto, o mesmo nome? Hexágono e hexágono. O azul... Opa, que esse azul ficou diferente aqui. Esse azul e o amarelo. Azul e amarelo têm a mesma quantidade de lados, portanto, o mesmo nome. E qual é o nome do polígono regular que apresenta o mesmo número de lados do polígono roxo? O polígono roxo é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Então vamos lá lembrar o que é um polígono regular. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados de mesma medida e os ângulos internos também de mesmas medidas, tá bom? Então, qual é o quadrilátero, ou seja, qual é a figura de 4 lados que tem os 4 lados de mesma medida? Você lembra qual que é? É um quadrado. Então, o quadrilátero que é regular é o quadrado. Ele tem os 4 lados de mesma medida e os 4 ângulos internos de mesma medida também, tá bom? Vamos para o próximo. Questão 4 está esclarecendo um pouco melhor sobre os polígonos regulares, tá bom? Polígonos regulares são aqueles em que todos os lados têm a mesma medida e em que todos os ângulos internos têm medidas iguais. Observe os polígonos a seguir. Quantas diagonais podem ser traçadas em cada um desses polígonos? Bom, aqui a gente não precisa saber se eles são regulares ou não para calcular a quantidade de diagonais que eles possuem, tá certo? Então, lembrem que a gente usou uma formulinha para nós calcularmos a diagonal de um polígono lá na questão 1. Então, a diagonal de um polígono, ela é dada por
n ao quadrado menos 3 vezes n dividido por 2. Mas existe uma outra formulinha também, que às vezes aparece até no enunciado do exercício, que é n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Se você fizer a distributiva aqui desse n, você vai ter essa mesma fórmula que foi usada no primeiro exercício. Então, tanto faz qual das duas fórmulas você vai usar para calcular a diagonal desses polígonos, tá bom? Então, vamos fazer aqui do primeiro polígono. Vamos descobrir quantos lados ele tem. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Figura de 5 lados é um pentágono, então vamos ver quantas diagonais tem esse pentágono. Eu vou usar a segunda fórmula só para a gente perceber que dá o mesmo resultado se usássemos a primeira, tá bom? 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Resolve dentro dos parênteses primeiro, 5 vezes 5 menos 3, 2, dividido por 2. Quando eu tenho uma multiplicação e depois eu tenho uma divisão, se for possível algum número de cima dividir esse número que está embaixo dividindo, você pode até escolher fazer a divisão antes de fazer a multiplicação, que dá o mesmo resultado no final. Por exemplo, você pode fazer 5 vezes 2, que é 10, dividido por 2 vai dar 5, ou simplesmente simplifica esse 2 com esse 2 e vai ficar 5 do mesmo jeito, porque 2 dividido por 2 vai dar 1, 5 vezes 1 vai dar o 5 do mesmo jeito, tá bom? E aí fica a seu critério como que você pode resolver, tá bom? Aqui deixa eu voltar como se eu não tivesse... Bom, aqui eu já simplifiquei. Vamos deixar assim mesmo. 10 dividido por 2, a gente vai ter 5 diagonais aqui no exercício, no polígono verde. E aí vamos ver nesse polígono azul. Vamos ver primeiro quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono. Vamos lá usar a segunda formulinha aqui que eu passei para vocês. 8 vezes 8 menos 3 e o resultado divide por 2. Número de diagonais, resolve os parênteses primeiro. 8 vezes 8 menos 3, 5, dividido por 2. Você pode fazer 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 5, 20, ou 8 vezes 5, 40, depois divide por 2 e vai chegar no resultado 20. Então, quantas diagonais podem ser traçadas em cada um desses polígonos? No primeiro, 5 diagonais e no segundo, 20 diagonais, ok? Vamos para o próximo. Questão 5. Observe a figura geométrica de um pentágono regular, todos os lados de mesmas medidas, todos os ângulos internos também de mesma medida. Decomposto em 3 triângulos, cujos ângulos internos formam os ângulos internos no pentágono. Pode-se afirmar que cada ângulo de um pentágono regular mede... Olha só, se eu souber quanto mede a soma dos ângulos internos da minha figura. Como eu sei que todos esses ângulos internos vão ter mesma medida, é só dividir pela quantidade, essa soma eu divido pela quantidade de ângulos que eu tenho, eu descubro quanto vale cada um. Então, por que que o exercício dividiu esse pentágono em triângulos? Porque existe uma informação que ela nunca vai mudar, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, se eu tenho qualquer triângulo, não importa que tipo ele seja, pego os 3 ângulos internos dele e somo, se eu chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, ele sempre vai somar 180 graus. Então aqui nesse pentágono eu tenho esse triângulo, que se eu somar os ângulos internos vai dar 180 graus. Eu pego esse outro triângulo aqui, também, se eu somar os ângulos internos, vai dar 180 graus. E esse último triângulo aqui, e eu somar os ângulos internos, também vai dar 180 graus? Eu tenho 180 aqui, mais 180 aqui, mais 180 aqui, ou seja, 180 vezes 3 vai me dar uma soma de 540 graus, ok? Então,
A soma dos ângulos internos desses 3 triângulos é a soma dos ângulos internos do pentágono. Então, se eu sei que a soma de todos os ângulos internos dá 540 e eu quero saber apenas um ângulo aqui, é só fazer 540 dividido por 5, porque são 5 ângulos aqui. Então, 5 dividido por 5, 1. 5 vezes 5, 5, para 5, não sobra nada. Abaixo 4. Esse 4, quando eu abaixei, eu não consigo dividir o 5, então eu coloco um 0 aqui no divisor e abaixo o 0 que eu tenho ali no dividendo. 40 dividido por 5, 5 vezes quanto dá 40? 8, né? 8 vezes 5, 40, para 40, não sobra nada. Então, quer dizer que cada ângulo interno desse pentágono vale 108. Agora, veja, se ao invés de você ficar dividindo a figura em triângulos, existe uma formulinha que te dá a soma dos ângulos internos. E ela é uma fórmula bem simples. SI, que é soma dos ângulos internos, é n menos 2, onde esse n é o número de lados da figura, vezes 180. O que é esse n menos 2? Ele determina quantos triângulos eu tenho dentro da figura, vezes 180, porque sempre a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser igual a 180 graus. Tá bom? Então, se você conseguir guardar essa formulinha, vai te ajudar na soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono, tá bom? Vamos para o próximo. Questão 6. Observe os polígonos regulares e a expressão algébrica que determina o número de diagonal D de um polígono em função do seu número de lados n. D igual a n, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Esse exercício já trouxe aquela formulinha que eu mostrei para vocês no exercício anterior. Dos polígonos regulares apresentados, o que possui 20 diagonais é o... Então vamos lá, calcular a diagonal de cada um. Olha só. Primeira figura é o pentágono. Vamos lá, diagonal do pentágono, 5, que multiplica 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2, temos aqui 5 diagonais. Então, não é o pentágono que tem 20 diagonais. Vamos tentar o hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados. Então, vai ficar 6 que multiplica 6 menos 3 dividido por 2. 6 vezes 6 menos 3 dá 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Hexágono tem 9 diagonais, não é o hexágono. Vamos para o epitágono. Epitágono é um polígono de 7 lados. 7 vezes 7 menos 3, dividido por 2. 7 menos 3, 4. 7 vezes 4, dividido por 2, 28 dividido por 2, 14. Não é o epitágono. Só sobrou o octógono, você podia já marcar, mas vamos fazer o cálculo dele. Diagonal vai ser 8 que multiplica 8 menos 3, dividido por 2. 8 vezes 5, dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, a resposta correta é o octógono, letra A. Ok? Vamos para o próximo. Questão 7, uma questão do Saresp. Diz assim: considere o polígono. A soma dos seus ângulos internos é... Olha, mesmo que você não lembre aquela fórmula que eu acabei de te mostrar, que a soma dos ângulos internos de um polígono é o número de lados menos 2, que determina quantos triângulos tem na figura, vezes 180 graus, porque todo triângulo, a soma dele vai dar, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Nesse caso tá fácil saber, né? É só dividir ele aqui. Olha só, eu dividi em 2 triângulos. Cada triângulo, a soma dos internos vai dar o quê? 180 graus. Então, o primeiro triângulo aqui dá 180, o segundo triângulo também, se eu somar os ângulos internos, também vai dar 180. Então, o 180 de um triângulo mais 180 do outro triângulo vai dar o quê? 360, né? Olha só, 0, 0 dá 0, 8 mais 8, 16 vai 1, 360 graus, alternativa correta, letra B. Ou, se fosse usar a fórmula, só para você ver
que dá certo também. Esse polígono tem 4 lados, 4 menos 2 vezes 180, soma dos ângulos internos, 2 vezes 180, 2 vezes 180, 360 graus, ok? Então vamos continuar aqui. Questão 8 é uma questão bacana da gente resolver, que diz assim: Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Aqui, olha só, colou um hexágono no outro, ele destacou esse ângulo beta e ele destacou esse ângulo alfa. Nessa figura, qual é a soma das medidas dos ângulos em destaque? Olha só, eu preciso descobrir quanto vale a cada ângulo interno de um hexágono. Então, para isso, eu vou usar aquela formulinha da soma dos ângulos internos, tá bom? Então, olha só, a soma dos ângulos internos é número de lados da figura menos 2 vezes 180 graus. O hexágono, ele tem 6 lados. Então, o meu N aqui vale 6. 6 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180. 4 vezes 180, vamos fazer aqui, ó, 180 vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4 e 3, 720. A soma dos ângulos internos do hexágono dá 720. Como ele é regular, ele tem todos os ângulos internos de mesma medida. Então, para nós descobrirmos quanto que é cada medida, a gente vai dividir por 6, porque eu tenho 6 ângulos ali. 720 dividido por 6, 7 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. Para chegar no 7, falta 1. Vou fazer o método prático agora, só para a gente agilizar um pouquinho, tá bom? E aí eu abaixo 2, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12 para 12 nada. Esse 0 a gente abaixa aqui e coloca aqui. Então, cada ângulo interno vai valer 120 graus. Ele quer a soma das medidas dos ângulos em destaque. Então, vai ser o alfa mais o beta. 120 mais 120. Que vai nos dar o valor de 240, tá bom? A alternativa C é o resultado dessa questão, tá bom? Vamos continuar aqui? Bom, falaremos agora das frações equivalentes. Frequentemente comparamos duas quantidades ou duas medidas por meio de uma divisão. Essa divisão, muitas vezes apresentada em forma de fração, é chamada de razão, que é uma comparação entre um valor e outro. Em uma sala de aula, há 20 meninas e 15 meninos. Como exemplo, dizemos que a razão entre o número de meninas e o de meninos é 20 e 15, ou seja, 20 para 15. Eu tenho 20 meninas em cima para 15 meninos embaixo da minha representação aí da fração. Ou 4 para 3. Como assim que a minha representação 20 em 15 é a mesma coisa que 4 em 3? Porque a gente simplifica essa razão, que é a mesma ideia que a gente usava na fração de simplificar. Então, esse 20 está para 15, eu posso simplificar, que é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número para que a gente consiga simplificar. Nesse caso, eu consigo dividir em cima e embaixo pelo 5. E aí a gente vai ter como resultado 20 dividido por 5, 4, 15 dividido por 5, 3. Por isso que a gente pode dizer que 20 está para 15 do mesmo jeito que o 4 está para 3, tá bom? Sabendo disso, olhem só essa questão que a gente tem aqui. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que um aluno acertou e o número total de questões da prova foi de 16 para 20. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o aluno acertou e o total de questões da prova. E aí vem a outra pergunta:
quantas questões esse aluno acertou. Então, olha só, respondendo à primeira pergunta, ele acertou 16 de 20. E aí, ele pede para a gente escrever na fração irredutível. A fração irredutível é aquela que a gente simplificou e ela ficou a mais simples possível. Então, 16 para 20. Qual é o número que é possível dividir o 16 e 20 ao mesmo tempo? Tem o número 2, que a gente pode dividir, mas ainda tem o número 4. Se eu dividir por número 2, depois eu vou ter que dividir de novo pelo número 2. Agora, se eu dividir direto pelo número 4, pode ser que a gente já chegue nessa fração irredutível, tá bom? Então vamos ver aqui. 16 dividido por 4, 4. 20 dividido por 4, 5. Essa é a fração irredutível. Não dá mais para simplificar, a não ser que seja por 1. Mas se eu dividir por 1, não vai alterar em nada. Então a fração irredutível aqui seria 4 está para 5. Tá bom? Então a gente pode interpretar assim: acertar 16 questões de 20 é o mesmo que acertar 4 de 5, tá bom? Então, respondendo a outra pergunta, quantas questões esse aluno acertou? Como assim quantas questões esse aluno acertou? É que se a gente prestar atenção lá em cima, esse teste tinha, essa prova, essa avaliação, eram 100 testes. Essa razão 16 para 20 é uma comparação, é uma equivalência dessa prova que tinham 100 testes ali. Então, para a gente responder quantas questões esse aluno acertou, a gente pode responder de algumas maneiras. Uma delas é a seguinte: eu posso pegar essa fração que a gente teve, 16 está para 20, e pensar da seguinte maneira: como o total de questões eram 100, eu penso assim, 20 para chegar no 100, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar por 5, certo? Então, para que eu encontre um número equivalente em cima no meu numerador aqui, dessa fração, dessa comparação, eu tenho que fazer o 16 vezes 5 também. Então, fazendo 16 vezes 5 aqui, 5 vezes 6, 30, sobe 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 80. Quer dizer que a gente tem a comparação aqui, a razão 80 para 100. Então, quantas questões esse aluno acertou? Ele acertou 80 questões aqui. Ok? Vamos para a próxima. E aqui está falando nessa tela como que a gente simplifica uma fração. Como que eu encontro as frações equivalentes a uma fração dada? Então, começando como exemplo essa fração 60 sobre 36, ou 60 36avos, olha só, ela foi dividida por 2 inicialmente, depois resultando em 30 sobre 18. Dividiu por 2 novamente, resultando em 15 sobre 9. Já não dá mais para simplificar por 2. E aí simplificou por 3, resultando em 5 terços. Todas essas frações que a gente tem aí são chamadas de frações equivalentes. Essa última, que é 5 terços, ela é chamada de irredutível, porque não é possível mais simplificar, tá bom? E aí, as frações 30 18avos, 15 nonos, 5 terços são frações equivalentes a essa 60 36. E como eu falei, a fração 5 terços, ela é a irredutível. Sabendo disso, vamos ali, ou melhor, recordando um pouquinho mais, todo número inteiro ele também é chamado de racional, porque os números racionais são aqueles que eu posso escrever na forma de fração. Então aqui, o número 5, que é um número inteiro,
Ele pode ser também racional porque eu posso escrevê-lo na forma de fração, sendo 5 sobre 1, ou 15 sobre 3, ou ainda 50 sobre 100, ou 100 sobre 20. Então eu tenho várias maneiras de escrever esse número 5. Então ele é também um número racional. O número menos 20 também pode ser escrito em forma de fração. Menos 20 sobre 1, menos 100 sobre 5 e assim por diante. E o número 0 também, ele também pode ser escrito na forma de fração. 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 sobre 100, tá bom? E eu ainda posso representar um número fracionário na forma mista. Por exemplo, a fração 17 quintos, ela é uma fração chamada imprópria. Imprópria por quê? Porque o número de cima, numerador, ele é maior que o de baixo, denominador. Tá certo? Quando isso acontece, quer dizer que eu estou considerando mais de um inteiro que foi dividido. Tá bom? Então, como que eu descubro a fração mista desse número 17 quintos? Olha só, ele decompôs essa fração da seguinte maneira. 17 sobre 5 pode ser escrita como 5 sobre 5, que é o inteiro, mais 5 sobre 5, que já seria 10 sobre 5, mais uma vez 5 sobre 5, que seria 15 sobre 5, e ainda esse 2 quintos aqui, que aí sim daria o 17 quintos. Quando eu tenho 5 sobre 5, que é um inteiro, 5 sobre 5, um inteiro novamente, e 5 sobre 5 mais uma vez o inteiro, eu tenho 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3 inteiros aqui. Esses inteiros são representados da seguinte maneira, 3 inteiros mais esse 2 quintos aqui. E é o que a gente tem de fração, é o que nós chamamos de fração mista. 3 inteiros e 2 quintos. Só uma observação. Como voltar da fração mista para uma fração imprópria? Não é difícil. Você mantém o mesmo denominador, 5, e aí para encontrar o de cima, o numerador, você pega o 5, multiplica por 3, que dá 15, e soma com 2, que vai dar o 17. E é assim que a gente faz o caminho de volta, tá bom? E aí, agora sim, vamos lá respondendo mais uma questão. Observe os 8 pacotes abaixo e indique quais têm a mesma massa. Em seguida, organize-os em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa. Eles estão escritos de maneiras diferentes aqui. Para que a gente consiga comparar, a gente vai precisar escrevê-los na mesma forma. Da mesma forma. Então, a sugestão que eu dou é que a gente escreva todos eles na forma decimal. E como que a gente transforma uma fração em decimal? Nada difícil. É só pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Então, aqui, por exemplo, essa fração meio, olha só, essa fração meio, como é que eu posso escrever na forma de fração? Ou melhor, de decimal? Eu pego 1 e vou dividir por 2. 1 dividido por 2 não é possível, então a gente coloca 0, e acrescenta um 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Então, a fração meio pode ser escrita como 0,5. Então, aqui no pacote 1, a gente tem 0,5, que é o meio quilo. Tá certo? Eu vou colocar mais um 0 para que a gente tenha a mesma quantidade de casas depois da vírgula, porque fica mais fácil a comparação, tá bom? Então, aqui o primeiro pacote, 0,50 quilos, que seria o meio quilo, tá bom? O pacote 2 já tem 0,25 quilos, seria 250 gramas, né? 3 sobre 2 quilos, aí a gente vai fazer a mesma coisa. 3 sobre 2, a gente vai fazer... Já vou colocar aqui a divisão. A gente vai dividir o 3 por 2. É o de cima dividido pelo de baixo. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 3, falta 1. Quero continuar minha conta? Vírgula aqui, 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, aqui... 1,5 kg. Vamos colocar duas casinhas aqui, duas casinhas depois da vírgula para comparação. Olha, o pacote 4 já está em decimal, então 1,75, já está belezinha aqui. 1/4, vamos lá, 1 dividido por 4.
Não é possível, 0, acrescenta um 0. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Vamos continuar aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. Então, aqui a gente tem 0,25 quilos. Aqui já temos 0,5 ou 50. 1 e 3 quartos aqui. 1 e 3 quartos. Vamos lá, aquela dica que eu passei para vocês na outra tela. A gente vai transformar esse número numa fração. Eu mantenho 4 embaixo e faz 4 vezes 1, 4, vai somar com 3, vai dar 7 quartos. Aí sim a gente vai dividir o 7 por 4 aqui para transformar em decimal. 7 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4 para 7, vai dar 7 menos 4, 3. Vamos continuar essa conta. Coloca a vírgula e um 0 aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Continuando a conta, 20 dividido por 4, 5. Deu 1,75 aqui, ok? E 1,5 que já está aqui. Então, vamos lá dizer quais são os iguais, né? Já vamos colocar os iguais já na ordem crescente, porque ele pede, olha, em seguida organize-os em ordem crescente de acordo com a quantidade de massa. Então, vamos começar com os de menor massa aqui, que é o 0,25. 0,25, que é o pacote 2, ele é igual ao pacote 5, 0,25. Então, 2 e 5 são os primeiros e iguais, ok? Depois do 0,25 viria quem? O 0,50, que seria o pacote 1 com o pacote 6. Então, 1 e 6 seriam os segundo maiores aqui. Os segundos maiores, segundo maior aqui, tá bom? E aí, depois do 50 vem 1,50. 1,50 é o pacote 3 e o pacote 8. Então, 3 e 8 aqui são iguais. Depois do 1,50, 1,75. 1,75, que é o pacote 4 com o pacote 7. Então, 4 e 7. Ok? Vamos para o próximo, então. Um dos significados de um número racional, representado na forma de fração, é a operação da divisão, que a gente acabou de fazer. Por exemplo, 5 quartos, a operação da divisão 5 dividido por 4 vai resultar em 1,25. E aí vem a questão. A identidade matemática apresentada no quadro abaixo representa a resolução de uma expressão matemática realizada por um aluno em uma avaliação, que teve como resultado a razão de 3 para 4. Tá aqui, ó. 7 mais 5, 12, 13 mais 3, 16. Por que chegou no 3 quartos? Porque ele dividiu em cima e embaixo por 4, que resultou na fração 3 quartos. Outra forma correta de representar o número racional 3 quartos seria o quê? Olha só, a gente pode dividir o 3 por 4. 3 dividido por 4 não é possível, 0, acrescenta um 0. 30 dividido por 4 dá 7, 7 vezes 4, 28, vamos subtrair. 30 menos 28, 2. Vou continuar, 20 dividido por 4, 5, deu 0,75. A alternativa correta, alternativa B, 0,75 é a outra maneira de escrevermos o número 3 quartos, ok? Próximo exercício. Um morador teve uma perda de 30% da água da caixa de sua residência devido a um vazamento. Outra forma de representação equivalente da porcentagem de 30% é, olha só, queridos, 30%. O símbolo por cento, o nome já diz, 100. É o 30 dividido por 100. É o 30 de 100, tá certo? Então,
Uma forma de representar esse 30% na forma de fração seria o 30 sobre 100. Eu posso simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo. Simplificar o zero de cima com o zero de baixo é, na verdade, dividir por 10 em cima e embaixo. Então, eu dividi por 10, então eu vou ter como resultado 3 décimos. Mas se olharmos aqui nas alternativas, não tem 3 décimos. Então, o que foi feito aqui? Foi dividido 3 por 10. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 3 dividido por 10, olha só, 3 dividido por 10 não é possível, 0, coloco o 0 aqui. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 10, 30, para 30, nada. Então, outra maneira de representarmos esse 3 décimos é o 0,3. 0,3 a gente já tem aqui na resposta, que é a letra B, 0,3. Tá bom? E por hoje é só, queridos. Até a próxima aula. Beijo, beijo, cheiro, queijo. Tchau, tchau.